Pessoal, você sabe como emitir a GPS de abril agora de 2020? Vamos fazer junto aqui? Eu vou te mostrar como que a gente faz. Bom, para início de conversa, nós temos aqui uma GPS, tá? Esta GPS, então, só para a gente relembrar, nós temos aqui o campo 6, que é o campo onde você vai informar o valor devido ao INSS, e nós temos o campo 9, que é o local onde eu coloco o valor devido de terceiros, ok? Então, só para relembrar, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o ADE, esse ADE, Ato Declaratório Executivo CODAC 14, ele trouxe as regras de como emitir a GPS para esses próximos meses. Então, o que ele falou? Olha só, vamos destacar só o que nos interessa. Ele disse o seguinte, ó, houve uma redução de 50% em relação aos recolhimentos do Sistema S. Quem é o Sistema S? Está falando aqui, ó, ele detalha aqui, Sescop, SESI, SESC, SEST, SENAC, SENAI, SENAT e SENAR, ok? Então, para essas entidades, nós vamos ter uma redução de 50% no valor devido em que competências? Nas competências abril, maio e junho de 2020. Ok? Então, para essas competências, nós temos uma redução da metade do valor das alíquotas só desses serviços, tá? Então, nós temos terceiros, nós temos mais do que só esse Sistema S. Nós temos Salário Educação, nós temos INCRA, nós temos SEBRAE, esses nós não vamos mexer, ok? Outra questão que ele coloca aqui. Então, nós devemos transmitir a GFIP normalmente, com os dados que eu já teria transmitido nos meses de janeiro, fevereiro, enfim, da mesma maneira, você não muda o procedimento em relação à GFIP, só que você vai fazer o quê? Rejeitar a GPS gerada pelo programa CEFIP e você vai calcular de forma manual. É isso que ele está falando, ele jogou abacaxi para gente, ok? Mas não se preocupe, eu vou te mostrar como você vai fazer. Aí, veja bem, nas competências março e abril, a empresa pode fazer o cálculo, só recolher a parte do segurado, a parte que não foi prorrogada, ok? Então ela vai recolher, nas competências março e abril, ela vai recolher em duas etapas. Ela recolhe primeiro aquilo que não foi prorrogado e depois, nos meses de até agosto, 20 de agosto e 20 de outubro, nós teremos aí que recolher a parte complementar, ok? Então nós vamos mostrar isso, como isso é feito na prática, ok? Então, vamos pegar uma GFIP para que a gente saiba como que nós vamos proceder. Então, nós temos aqui o total resumo da GFIP, olha só. Veja comigo, ó, vou ampliar aqui para você. Então, esse é o quê? Esse é o comprovante de declaração das contribuições a recolher. É o total resumo. Aqui são dados genéricos, tá? De uma empresa genérica. Então, olha só o que eu tenho aqui. Veja os números. Eu tenho retenção dos segurados, R$ 120. Retenção dos contribuintes individuais, pode ser o quê? Um Prolabore, retenção do Prolabore, 109,78. Então veja, esses valores que eu denominei de 1 aqui, ó, esses valores não foram prorrogados e, portanto, eu vou pagar no vencimento normal. Só que 2, 3 e 4 foi prorrogado. O que é 2, 3 e 4? Olha só. Parte patronal dos empregados, 20%, os 20% do Prolabore, certo? Do contribuinte individual, pode ser um autônomo, e o RAT ajustado, aqui no caso R$30. Isto eu vou poder pagar no novo vencimento, ok? E terceiros aqui, ó, terceiros está calculado pela GFIP, pelo programa GFIP em R$87, ok? E o que a gente tem que observar aqui, ó? Que trata-se de um FPAS 515
e o código de recolhimento é 115. Ou seja, eu tenho aqui uma alíquota de terceiros de 5,8%, certo? Então agora vamos para a nossa planilha. Olha só a nossa planilha aqui. Então eu tenho, olha só o que eu coloquei aqui. Coloquei segurados, 120, 109 era a parte retida do Prolabore, ok? Este valor, esses dois valores não foram prorrogados, ou seja, o campo 6 é a soma, olha só, é a soma desse mais esse, certo? E então, veja, o que não foi prorrogado, eu vou recolher quando? Vou recolher em 20 de abril de 2020. Então, eu estou na competência março, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou usar os mesmos dados para a competência março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, para que você tenha, para você saber como que a gente vai calcular. Então, veja, a competência março, então eu vou recolher em duas etapas. Eu recolho 120 e 109, não mexo em terceiros, ó. Não mexo em terceiros, é 87. Então, no campo 6, eu vou colocar o que não foi prorrogado. No campo 9, eu coloco o valor de terceiros normalmente, porque também não foi prorrogado. Então, eu vou recolher 229 mais R$ 87. Quando? E olha aqui, não mudo nem Sesc nem Senac. R$ 87 mesmo. Quando? No dia 20 de abril. Agora, isto era a competência de março. Vamos usar os mesmos dados para a competência de abril. Olha lá. Abril, eu tenho os mesmos 120 e os mesmos 109. Vou recolher os 229, só que eu tenho uma diferença. A partir de abril, esse 87 de terceiros vai sofrer uma redução. Que redução é essa? Bom, como eu sei que 87 é 5,8%, eu venho aqui para descobrir a base de cálculo, eu coloco aqui, ó, eu divido o valor de 87 por 0,058. Eu estou dividindo por 5,8% para chegar na base de cálculo, certo? Para que eu quero a base de cálculo? Porque aí eu sei quanto eu vou pagar de Sesc e quanto eu vou pagar de Senac. O Sesc é 1% e o Senac é 1,5%, o que dá R$ 15,00 e R$ 22,50, ok? Vou ter a redução da metade? Então eu somei 15 mais 22,5 e dividi por 2, deu 18,75. Portanto, o meu campo 9, o campo de terceiros para a competência abril, ele vai ser R$ 87,00 menos 18,75, ou seja, vai ser 68,25. E esse raciocínio eu vou aplicar para abril, maio e junho. Então, olha aqui, ó, nesses 3 meses aqui, ó, eu tenho 68,25, certo? Então, basicamente é isso. De um lado, eu tenho a prorrogação de parte do INSS para as competências de março e abril, e de outro eu tenho um recálculo do campo 9, quando você fala das competências abril, maio e junho. Aí, continua na vida. Então, eu chego lá, por exemplo, em julho, tenho lá 120 mais 109, 300 que é o patronal, 199 que é o patronal do Prolabore e R$30 do RAT ajustado. Aí eu vou pagar o valor cheio na data certa. Não tem mais nenhuma colher de chá aqui, pelo menos por enquanto. E assim por diante. Só que o que muda aqui? Na competência agosto, o que vai acontecer? Eu vou recolher... Aliás, na competência julho, eu vou recolher no dia 20 de agosto o que? O valor cheio de 759, mas eu tenho que recolher o que faltou de março. Ou seja, eu vou recolher 300 mais 199 mais 30, ou seja, 529 que ficou faltando lá na competência de março. Então eu vou recolher esses dois valores juntos mais terceiros. E a mesma coisa vai acontecer aqui em outubro. Aliás, em setembro, né? Em setembro eu vou pagar, aliás, na competência setembro eu vou pagar esses valores aqui, 759, no dia 20 de outubro, e também vou ter que pagar a diferença que ficou faltando
do mês de abril de 2020, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem. Aqui nós temos os vencimentos, né? Então, veja que aqui, ó, eu tenho o vencimento de setembro no dia 20/10 e a competência abril, o restante de abril, 20/10, certo? E assim por diante. É isso que a gente tem, então, para fazer. Infelizmente, o governo jogou a batata quente para você fazer esse cálculo. E se você está na DCTF Web, o que acontece? Aí, para você, é a maravilha dos mundos, porque você não vai ter que fazer essa conta, não. O próprio sistema faz toda a conta para você, você só tem que tomar o cuidado de excluir essas rubricas aqui, ó, essas rubricas patronais, antes de emitir o DARF, conforme o vídeo anterior que eu já gravei para vocês, certo? Então, se você tem dúvida, vai lá e assista ao vídeo anterior. E com relação a terceiros, você não precisa fazer absolutamente nada. Por quê? Porque quando você transmitir a DCTF Web, ela já sabe calcular o valor de terceiros, e aí ela já vai ter a tabela atualizada para calcular Sesc e Senac pela metade. Meu exemplo é de Sesc e Senac. Poderia ser SESI e Senai? Poderia ser uma indústria? Poderia, mas veja o detalhe, cuidado. Se você é indústria e você recolhe com convênio, o teu código de terceiros é 0067, se você tem convênio de SESI e Senai, por exemplo. Então, o seu código de recolhimento não é 0079, é 0067. E aí o que acontece? Como você recolhe diretamente para o SESI e para o Senai, o valor que você tem calculado na GFIP é de 3,3%. Então, ao invés de você dividir por 0058, você vai dividir por 0033, ok? Então, veja, eu estou dando um exemplo simples, tá? Pode ser que a sua empresa ela tenha uma situação mais complexa. E aí você vai ter que adaptar um pouquinho essa planilhinha para poder calcular conforme a sua realidade, certo? E se você tiver dúvidas, tiver problemas, você entra em contato conosco. A gente, na medida do possível, a gente pode lhe ajudar, ok? Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, que a gente está sempre inovando, mostrando para você. Nós também temos um canal no Telegram, temos também o nosso Instagram. Nós temos publicado as coisas mais rápidas, assim, aquelas mensagens mais diretas, a gente publica no Instagram. Aqui, por exemplo, foi algo um pouco mais detalhado, então não dá para fazer no Instagram. Então, de um lado eu quero que você me siga no Instagram para que a gente tenha essa agilidade na troca de informações. Eu, na medida do que for acontecendo nos grupos de WhatsApp, eu vou deixar para responder no Instagram, que fica mais fácil para a gente responde uma vez só, e os grupos de WhatsApp, eles repetem muitas as mesmas perguntas, né? E eu estou em vários, só de DCTF Web a gente tem uns 7 grupos. Então, eu convido vocês a nos seguirem lá no Instagram, ok? Até a próxima e, tendo dúvida, deixa aqui embaixo.